Clima quente do Flamengo e querem criar uma verdadeira crise dentro do Mengão, galera. Tem discussão de jogador aí com o torcedor, pedido de desculpa. Tem também a Arrascaeta desmentindo palavras ditas por Filipe Luís. Isso é para vocês verem como é dentro do Mengão, meu amigo. É uma verdadeira panela de pressão a todo vapor. Vamos falar também de notícia triste aí entre o jogo de Colo-Colo e Fortaleza, que acabou com 2 mortes, galera. E também vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Flamengo, galera. É isso aí. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E eu começo falando, galera, Flamengo treina hoje normalmente, já para viajar neste sábado para enfrentar o Grêmio, galera. Esse aí, jogo em Porto Alegre, Flamengo jogando fora de casa contra o Grêmio. O jogo será às 5h30 da tarde, horário de Brasília. Flamengo em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro. Flamengo que tem 4 pontos e ocupa a 6ª posição do Campeonato Brasileiro. Do primeiro ao 7º lugar estão todos ali com 4 pontos. Quem está na liderança ali é o Internacional, galera. Então tá tudo embolado, todo mundo ali com 4 pontos do primeiro ao 7º. E a novidade, galera, fica por conta da volta do Danilo, galera. Danilo já está 100% e provavelmente pode até jogar de titular nesse jogo contra o Grêmio, devido aí o desgaste do Léo Ortiz e Léo Pereira, há essa grande possibilidade de o Danilo ir para esse jogo. E também a novidade, que não é mais novidade, é o Pedro também, que vai estar presente nesse jogo, provavelmente deve entrar aí no segundo tempo, galera. E vamos falar agora, estão querendo criar uma verdadeira crise dentro do Mengão, galera. É isso aí, verdadeira crise dentro do Flamengo. Vamos começar falando primeiro da derrota do Flamengo na Libertadores para o Central Córdoba, galera. Então, essa derrota aí trouxe todos esses problemas aí que estão tentando se instalar ali no Ninho do Urubu dentro do Flamengo. No meu modo de ver, não há necessidade para estar todos esses problemas surgindo e aparecendo, né? Querendo criar aí uma verdadeira pressão dentro do Flamengo, uma crise. Então, o que acontece? O Flamengo realmente não fez um bom jogo contra o Central Córdoba na Libertadores. Não fez um bom jogo, embora o Flamengo foi melhor do que o Central Córdoba. Analisando friamente, Filipe Luís errou, ponto, errou, mas assumiu seu erro. Na entrevista coletiva ele errou, poupando jogadores que não era para poupar. Embora, na minha opinião, o elenco que o Flamengo colocou tinha total condição de vencer o Central Córdoba no Maracanã. Mas realmente foi o erro do Filipe Luís, né? Tudo isso porque... Outro ponto que eu quero falar, galera, em relação ao José Boto. Vou entrar nesse assunto em relação ao José Boto. Mas voltando a falar do Flamengo, que eu acho que não há necessidade para essa crise, o Flamengo, gente, ficou 28 jogos aí sem perder. Se eu não me engano, o Jorge Jesus ficou 29, faltava um jogo para igualar a marca do Jorge Jesus. O Flamengo é 22 jogos. É a segunda derrota do Filipe Luís desde quando ele chegou no Flamengo, gente. Peraí, não há necessidade. Vamos reclamar, no caso, reclamações pontuais. Nós temos o direito de reclamar, temos o direito de falar, mas para a crise não há necessidade. São 28 jogos sem perder. Segunda derrota do Filipe Luís. O Flamengo foi realmente... Tá totalmente diferente, futebol agradável, dificilmente o Flamengo é um time a ser batido, todo mundo sabe disso. Agora, erros tem algumas coisas que tem que acertar realmente, mas eu não acho necessidade de toda essa crise. Na verdade, a imprensa paulista, eles querem criar uma crise dentro do Flamengo.
É todo mundo contra o Flamengo, é Flamengo contra todos sabem disso, estão querendo criar. Então o Flamengo tem que ficar ligado, a diretoria do Flamengo tem que ficar ligado, os jogadores do Flamengo tem que ficar ligados, inclusive os torcedores ficar ligados. Nós temos que apoiar o clube, nós temos que apoiar o Mengão, porque só dessa forma eles vão conseguir bater o Flamengo, instalando uma crise dentro do Flamengo. Agora em relação ao José Botto, o que acontece? Estão falando sobre priorizar o Campeonato Brasileiro, certo? Ponto. Errado. Tá errado. Não tem que priorizar. Tem que priorizar todas as competições. E não poupar. Até porque o Felipe Luiz veio da escola do Jorge Jesus. Jorge Jesus não poupa jogadores. E o Felipe Luiz chegou na sua primeira entrevista e ele falou que não gosta de poupar ninguém. Parece que mudaram a cabeça do Felipe Luiz. Transformaram o pensamento dele. Parece que ele faz aquilo contra a sua vontade. Entendeu? Porque o pensamento dele não era esse. Ele veio da escola do Jorge Jesus, de não poupar. Ele falou com as próprias palavras dele. Então, quando o José Botto chegou no Flamengo, né, todo mundo reclamou, inclusive eu, os torcedores, todo mundo reclamava que o Flamengo há muito tempo que não ganha o brasileiro, que o Flamengo está deixando o brasileiro para segundo plano. Então, para mim, o meu modo de ver, o José Botto jogou para a torcida. Porque estava todo mundo falando, ele chegou e falou, ó, brasileiro é a prioridade, mas jogando pra torcida, gente, porque todo mundo tava reclamando. Todo mundo reclamando e jogou pra torcida. Só o que acontece? Jogou pra torcida, mas tá realmente fazendo a coisa errada. Fazendo a coisa errada. Não pode priorizar a Libertadores. Não pode priorizar o brasileiro. Tem que priorizar a competição que está sendo disputada. O Flamengo tem elenco pra isso. Tem que botar o melhor que tem, o melhor exemplo disso. Se ganha no jogo contra o Central Córdoba, estava praticamente classificado. Agora vai ter que jogar. E Quito, na altitude contra o Edu, vai ter que vencer. Vai ter que vencer para dar a volta por cima. Para mostrar os torcedores que o Flamengo está vivo, o Flamengo não está mal, o Flamengo não está com crise. Então, para mim, o José Botto, ele jogou para a torcida. Falando isso. Agora, tem também um problema. Felipe Luiz, na sua entrevista, ele falou que não prioriza o brasileiro. Falou que não prioriza, que ele botou o que ele tinha de melhor naquele momento. Mas não foi dessa forma. Não é verdade, Felipe Luiz. Me desculpa se eu sou teu fã. Você é um excelente treinador, te admiro. Mas errou. A confirmação que ele está errado, que as palavras deles ali tem alguma coisa de errado, foi o Arrascaeta que acabou desmentindo o Felipe Luiz. Desmentiu entre aspas, sem querer. Porque ele falou que falaram pra ele lá dentro do Flamengo que era pra priorizar o brasileiro. Olha como é que foi uma coisa chata. Felipe Luiz falou uma coisa, Arrascaeta falou outra, desmentindo o Felipe Luiz, entre aspas, porque ele acabou falando, mas ele não teve acesso à entrevista, acabou desmentindo automaticamente o Felipe Luiz. Então fica uma coisa muito chata. Uma coisa muito chata. Então não pode poupar ninguém, Felipe Luiz. Olha, rapaz, olha o que é o Flamengo. O Flamengo é diferente. O Palmeiras perdeu o título aí, do Paulistão, perdeu um montão de coisa aí e não tem essa pressão. O Flamengo é diferente. O Flamengo é o maior de todos aqui dentro do Brasil. Não adianta. Não adianta questionar, falar que não é. Olha a diferença que é jogar no Flamengo. Então os jogadores têm que ter ciência disso. Torcedor, o treinador tem que ter ciência disso. A diretoria, então, tudo que é falado repercute muito. Repercute, você vê, o Flamengo 29 jogos sem perder. Segunda derrota do Flamengo. E olha a crise que estão tentando instalar no Flamengo. É complicado. Aí teve esse problema com o Wesley, né? Torcedor tem direito de falar. Jogou mal mesmo. O Wesley não gostou, rebateu com palavrões, torcedor. Depois ele se arrependeu, se desculpou. Mas tem que ter maturidade. O jogador, sabe qual é a resposta que o jogador tem que dar ao torcedor? Não é de malcriação, xingar torcedor não. Que é um torcedor que dá isso aqui pro Flamengo, o torcedor que vai no estádio, é o torcedor que viaja para fora do país. É o torcedor. No caso aí do Flamengo, o torcedor é o mais importante da nação, gente. Você imagina o Flamengo jogar sem torcedor no Maracanã. Entendeu? Então, o jogador tem que responder dentro de campo. Foi mal? No próximo jogo joga bem. Essa é a resposta que ele tem que dar pro torcedor, porque o torcedor vai ficar calado, porque vai ver e vai elogiar. Quando tá mal, tem que criticar. Quando tá bem, tem que elogiar. É assim, gente, futebol. Todos sabem que é assim o futebol.
Mas isso aqui é Flamengo. É Flamengo, a pressão é maior. O Wesley estava criticado, estava na má fase, querendo ir embora do Flamengo e deu a volta por cima. Essa foi a melhor resposta que você deu aos críticos. Entendeu? Então tem que vigiar. Por causa disso, ó, começa a abalar o psicológico, aí começa a vir a crise, aí começa a perder, passe que não erra, começa a errar, gol que não perde, começa a perder. Isso tudo piora, tá? Vamos falar agora, galera, de uma notícia triste, né? Infelizmente nós temos que estar passando essa notícia triste, é do jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, gente. Os torcedores invadiram o campo, é isso aí, torcedores do Colo-Colo quebrou aquela proteção de vida e invadiu o gramado. Foi aquela correria, desespero, o jogador do Fortaleza correu pro túnel para dentro do vestiário, né? E nós temos uma informação de que os torcedores se revoltaram por conta, lá fora do estádio, aquela confusão de brigas dos torcedores ali do Colo-Colo, houve 2 mortes lá. A informação que temos que foi a viatura da polícia que atropelou. Então, isso gerou a revolta dos torcedores para invadir o gramado, mas também está errado. Tem que ser investigado essa morte dos torcedores, né? E no caso, se foi realmente a viatura da polícia, tem que ser investigado, tem que ser punido, porque é morte, né? Realmente é complicado. Tu imagina os familiares, o torcedor vai para torcer e acontece essa tragédia. Isso também não vem ao caso de ter que invadir o gramado, que pode acontecer tragédias piores após a invasão do gramado, entendeu? Então também está errado, o torcedor também está errado de agir dessa forma, né? E tem que ser punido, a Conmebol tem que punir, é o clube, porque tem que ter segurança, né, para todos que ali está envolvido, próprios torcedores, próprios jogadores, jornalistas, todo mundo ali. Então tem que ser punido, tanto os policiais, né, que fizeram isso lá fora, né, e tanto o clube também, que não deu segurança suficiente aos torcedores, a todo mundo que trabalha ali. Então, uma notícia muito triste. O jogo foi interrompido, se eu não me engano, aos 20 minutos ou 25 minutos do segundo tempo, né? Vamos ver o que a Conmebol vai fazer, esse restante de jogo, quando que vai ser, né? Então, o jogo que terminou em 0-0. Punição vai ter que haver, tá? Punição vai ter que haver com o clube, né? E para esses policiais que cometeram aí esse atropelamento que terminou em 2 mortes. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispare o seu dedo no like, valeu? Um forte abraço, Deus abençoe você e sua família.